que você faz para que esse corpo seja habitável até o último dia da sua vida? Nós, assim, de fato, a nossa casa é o nosso corpo. Então, você está morando dentro do seu corpo. Quando a gente fala de ecologia, né, que você tem que manter ter o ambiente sustentável, limpo, adequado, com boa manutenção, se a gente tomasse essas providências para o nosso corpo também, ficava mais fácil de chegar no tempo de envelhecer de uma maneira mais confortável, menos dolorosa. Então, as 3 coisas principais que a gente vai oferecer para o nosso corpo para que ele dê conta do que nos aguarda quando a gente ficar mais velho, são coisas básicas que vocês não precisavam nem estar aqui para ouvir, porque, de fato, todo mundo sabe. Então, primeira coisa é a alimentação. Aquilo que você come vira aquilo que você é. Então, se você come porcaria, você vai produzir neurotransmissor genérico. A gente não reclama dos genéricos que não funcionam direito? Que os remédios genéricos não funcionam direito? Então, por que eles não funcionam direito? Porque a matéria-prima utilizada não é de boa qualidade. Então, a nossa matéria-prima é a comida. Hipócrates já me ensinou isso na raiz da medicina. Faça do alimento a sua medicina, da medicina o seu alimento. Então, a cura não vem dos remédios que eu prescrevo. Vem do que você come, do que você ingere, do que você bebe. A cura de qualquer adversidade só pode ser alcançada a partir de um organismo que se propõe a enfrentar o desafio da cura, porque não é fácil você reconstruir tecidos. E aí, se você só come porcaria, você está oferecendo para o seu corpo uma matéria-prima de péssima qualidade para ele se virar para compor os tecidos que você todo o tempo lesa quando tem esses maus hábitos. Então, não tem mistério nisso. Ai, mas Ana Cláudia, integral é muito chato. Então, tudo bem. Come não integral. Se vira com as consequências depois. Não existe nada que você reclame agora que você não tenha que se responsabilizar pelo resultado quando você ficar mais velho. Não tem. Então, se você não está afim de se comprometer com a qualidade da sua alimentação, vai dar pau no final. Ao longo desse processo, né, do cuidado com o corpo, a gente tem que lembrar que nós somos feitos com 4 membros. Né? A gente tem braços e pernas que não foram feitos para ficarem parados. Porque se fosse para ficar parado, a gente teria casco. Aí a gente andaria que nem tartaruga. A gente tem braços e pernas porque a gente tem olhos, tem ouvidos, tem boca, que é para a gente se relacionar com o mundo. Para a gente se relacionar com o mundo, a gente precisa de movimento. Ah, mas eu não gosto de atividade física. Paciência. Quando você chegar no envelhecimento, que as articulações estiverem rígidas, que seu coração não der conta de enfrentar uma embolia pulmonar, uma pneumonia, que você não tiver um fígado que dá conta de tomar remédios mais fortes, aí o teu processo de cura de qualquer doença vai ser muito mais trabalhoso para o seu corpo. Então, a movimentação, né, o exercício, é parte absolutamente imprescindível para quem se propõe a envelhecer bem. Ah, mas Ana, se eu fizer exercício e comer direito, eu não fico doente? Fica. Você tem que fazer o que precisa ser feito pelo motivo certo. E o motivo certo é para você viver bem dentro do seu corpo. E aí, quando a gente tem esse comprometimento, né, com o físico, do ponto de vista da alimentação e da atividade física, a gente tem condição de superar qualquer doença que possa nos visitar ao longo da nossa vida. As doenças também aparecem para as pessoas que se cuidam. E isso não é castigo, isso não é uma coisa para despertar a mágoa. A gente só precisa lembrar que o que nós estamos fazendo de correto com o nosso corpo é o que precisa ser feito. E tem um ponto final depois dessa frase. A gente não faz para viver eternamente, porque ninguém vai viver eternamente. A gente não faz para não ficar doente, porque corre o risco da gente ficar.
Você tem que fazer o bem, porque o bem é que precisa ser feito. Se você faz o bem para se dar bem, já fez errado. Se você tem segundas intenções nas suas atitudes, já não tem mérito nenhum em fazer o direito. Pode ser socialmente mais aceitável, mas eticamente, que é uma conversa muito íntima, não pega bem. E aí, em relação à nossa mente, tem uma situação que é muito frequente quando a gente fica mais velho, que é a demência. Tá? O quadro de demência, que é conhecido como doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer é a causa mais frequente de demência. Mas existem outras causas também que trazem para nós um risco maior à medida que a gente fica mais velho. Porque, de novo, a gente não está preparado. Porque a doença de Alzheimer ela é mais desafiadora porque você perde, antes de perder a independência, você perde a autonomia. Você perde a sua condição de tomar decisão. E a autonomia é um negócio, a coisa mais valiosa do ser humano é a autonomia. A gente, desde pequenininho, a gente luta para ter a nossa vontade respeitada. Só que vai chegar um momento que você não sabe nem o que você quer. Ou se você sabe hoje, você não lembra o que você queria ontem. Esse desafio a gente vai ter que enfrentar, porque não tem cura para o Alzheimer. Não tendo cura para o Alzheimer, significa que vai acontecer. E se acontecer, a gente tem que ter um cérebro preparado para driblar a doença. Isso tem como fazer. Tá? Então, para você se preparar... Então, assim, eu falo assim, tem como se preparar para não ter Alzheimer? Só morrendo antes dos 85 ou não ter história familiar. Porque também quando tem história familiar, se a história familiar é mais precoce, você tem chance de ter mais jovem. Então, para se preparar, o que você tem que fazer? Você tem que fortalecer o seu cérebro. Porque as pessoas que têm práticas de fortalecimento mental, se elas têm Alzheimer, ninguém percebe. Você vai ter condição de driblar de tal forma a dificuldade que não vai ser nem consciente. Porque os seus neurônios vão resolver o seu problema sem que você peça para eles. E aí, se você tiver Alzheimer, o impacto da doença na sua vida é bem pequenininho. Talvez você precise ter uma agenda. Talvez você precise reduzir um pouco a sua carga de responsabilidades, inclusive de dirigir, para só não colocar em risco a vida das outras pessoas. Talvez tenha que ceder um pouquinho na coisa de sair acompanhado, porque pode ser que você se perca. Você sempre vai no mesmo mercado, mas com Alzheimer você vai no mercado e parece que você chegou no Japão. Você não reconhece as coisas. E isso é assustador. Mas, quando acontecer isso, é possível que a doença já estivesse no seu cérebro há muito tempo, só que seu cérebro dava conta de lidar com este problema. Caminho para isso. Aprender. Ai, mas Ana Cláudia, nessa idade, vou aprender. Vai aprender. Condição de aprender todos nós temos em qualquer idade. A diferença é que quando a gente fica mais velho, a gente tem que botar em prática o que dizem para a gente que acontece quando a gente fica mais velho. O que falam? Quem é mais velho aqui, qual que é a maior bronca que recebe? Você é muito teimoso, não é? Vocês não escutam isso? Você vai ser muito teimosa. Você é muito teimoso. Então, isso é mérito do envelhecimento. Seja teimoso. Não desista de aprender. Vão dizer que você não é capaz. Você manda passear. Você é capaz. Então, o aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento no cérebro e traz para nós a possibilidade de conexões maiores entre os nossos neurônios. Aprender é fundamental. Ah, mas eu faço crochê e tricô. Só vale se você aprender ponto novo. Ah, mas eu sei tocar piano. Só vale se você mudar de estilo. Tudo que você já souber, você tem que fazer algo novo em cima disso.